Meus queridos, dando continuidade aqui a estruturas metálicas, a gente vai falar um pouco agora sobre os produtos siderúrgicos, os principais produtos siderúrgicos da construção civil e da estrutura metálica, né? Da estrutura em aço, a construção em aço. A gente vai ver alguns elementos aqui, alguns produtos siderúrgicos que são utilizados na construção civil, mas não de forma estrutural. É o caso, por exemplo, de alguns perfis que eu vou mostrar ao longo da aula. Vou começar com a conformação mecânica desses perfis, né? Então a gente estudou um pouco sobre o processo de fabricação do aço. Agora, como que eu dou forma, que eu dou a conformação desejada para os meus perfis a partir aí do aço obtido lá na aciaria, né? A gente tem algumas formas de imprimir o quê? Força, né? Um processo de força externa aplicada à matéria-prima para que ela adquira um formato desejado, seja um perfil I, seja uma cantoneira L, seja um perfil tubular, qualquer que seja. Os principais processos de conformação mecânica são forjamento, laminação, trefilação, extrusão, repuxo, estiramento, dobramento e corte por cisalhamento. Eu vou destacar aqui que os principais, pelo menos para a construção civil, a gente não utiliza mais o aço forjado, utilizamos muito. Esse aqui é o mais utilizado, o processo de laminação, né? Onde a gente tem uma compressão direta desses rolos, desses cilindros rotativos. Então o material ele passa aqui, sofre a compressão direta e começa a tomar forma. À medida que ele vai passando em diversos conjuntos de cilindros, ele chega à sua destinação final no formato desejado. Então a gente alterou a seção transversal por meio da pressão aqui, da força exercida por esses cilindros rotativos. Um outro muito interessante na construção civil, processo de trefilação. A gente tem aqui na trefilação que a peça, na verdade, ela é puxada, né? Ela é esticada, tracionada e não é movida através do movimento de rolos. Neste caso do processo de trefilação, nós temos os fios utilizados lá, CA60, lá no concreto armado, por exemplo, que são obtidos por trefilação. Interessante processo também da construção civil. Nós temos aqui alguns outros tubos, perfis obtidos por extrusão, que é aqueles tubos sem costura, né? Tubos de pequeno diâmetro sem costura, muitas vezes são obtidos por extrusão, que seria aí, né, uma compressão indireta, quando a gente firma aqui, como se fosse uma espécie de pistão, ele é comprimido e ele é obrigado a passar ali por uma seção na qual já vai chegar ali ao formato desejado. Um último também bastante utilizado na construção civil, pelo menos nas estruturas metálicas, seria o dobramento aqui de chapas, principalmente a frio. A gente vai ver os perfis dobrados a frio, seguem aí mais ou menos esse processo de dobramento após a chapa já ter sido, na maioria das vezes, conformada por um processo de laminação. Então a gente tem lá os tarugos, os lingotes que vieram do processo de laminação. Esses lingotes, eles têm ali, sei lá, um formato retangular, quadrado, na maioria das vezes, ele não tem muita forma de perfil. E aí a gente quer, a partir dele, gerar perfis mais otimizados, mais esbeltos, mas com mais inércia. A gente quer algumas formas aplicadas especificamente em alguns casos da construção civil. Para essas formas, nós precisamos de submeter esses tarugos, esses lingotes, a algum processo de conformação mecânica. Aqui eu mostro, inclusive, os principais produtos, né? Por exemplo, da laminação. A gente tem aí os nossos perfis, as barras, as chapas, os fios, principalmente obtidos por processo de trefilação, tubos, embora nós tenhamos tubos obtidos por laminação também, os tubos maiores, de diâmetros maiores e paredes mais espessas podem ser obtidos por laminação, mas os tubos sem costura, geralmente de pequeno diâmetro, podem ser obtidos aí por extrusão. Eu diria que esses são os principais, além do dobramento que eu comentei com vocês, das nossas chapas, né? Esse dobramento feito na maioria das vezes a frio.
E aí nós chegamos nos produtos estruturais. Então, quais são agora, de maneira um pouco mais detalhada, os produtos estruturais obtidos através das conformações mecânicas mencionadas no slide anterior. Fato que a usina vai produzir alguns tipos de algumas formas padronizadas para serem utilizadas na construção civil, principalmente nas estruturas. Primeira delas, eu destaco o processo mais comum de conformação mecânica. É o processo que dá origem às chapas, às barras e os perfis laminados. Esse cara aqui forma praticamente, sei lá, 90% da estrutura metálica, da estrutura em aço, do aço estrutural utilizado na construção civil, vem do processo de laminação. Então aqui, obviamente, que a gente tem aqui mostrando dois conjuntos aqui de cilindros rotativos, mas fato é que eu posso ter um arranjo diverso, como por exemplo esse aqui, ó, dando origem a uma barra chata. Esse daqui provavelmente vem ali da aciaria, uma peça ainda sem forma, e ela está sendo enrolada numa bobina. Então provavelmente a gente está tendo origem aí, dando origem a uma chapa fina por um processo de laminação. Veja que esse processo de laminação, ele é feito com o aço pré-aquecido até se chegar na conformação desejada. Então veja, não é um aço que vem ali fundido numa forma. Ele não está no ponto de fusão, ele está aquecido para que seja, claro, moldado com mais facilidade, inclusive formando chapas, né? Chapas finas podem ser originadas daí. Mas os perfis da construção civil, a maioria são obtidos por esse processo. Os que não são por esse processo, a gente vai ver na sequência um outro processo também muito utilizado. O processo aqui agora de fios trefilados. Esses fios eles já não são obtidos com aquecimento do material, esse é obtido a frio, a partir do puxamento da barra, como eu mostrei. Então a gente tem, nesse processo de trefilação, a chamada fieira ou trefila, que é aquele que puxa. Então esse cilindro aqui é o sistema de tracionamento. Então ele é tracionado, formando aí, claro, por um processo passando por diversas fieiras que vão reduzindo a seção até atingir a seção desejada, nós vamos obter aí os nossos fios. Então são sucessivas fieiras que vão chegar aí ao diâmetro desejado através do processo de trefilação, que é um processo com aço, aqui a gente fala a frio, né? Ou seja, a temperatura aí ambiente. Passamos para as chapas. Quando a gente tem chapa dobrada, veja que a chapa, ela muito possivelmente foi obtida através de um processo de laminação. Um processo como este indicado no slide anterior. A partir daí, a partir dessas chapas, elas são cortadas com larguras específicas aqui, né? E aí passam agora numa série de cilindros também, de uma calandragem, até chegar ao formato desejado. Só que aqui nós estamos num processo que obtido a frio, dobrando-se uma chapa que foi previamente obtida por laminação. E aí a gente tem origem a esses perfis aqui com diversas seções transversais. Acontece que essas chapas, geralmente, ela tem uma limitação de espessura, né? É claro que dobrar a frio seria melhor do que, ou pelo menos mais barato, do que aquecer o aço a elevadas temperaturas e utilizar sistema muito mais robusto de dobramento. Só que isso tem um limite, essa chapa dobrada, ela tem uma espessura limite que viabilize o seu dobramento. Mas existem perfis dobrados a frio e esses perfis podem ser utilizados estruturalmente também. Por último, os perfis soldados. Esses perfis soldados, eles fogem um pouco daquilo que o mercado convencionalmente oferece, porque ele é montado a partir de uma associação ou de chapas ou de perfis laminados simples. Então, o processo de laminação, você consegue ver que ele está sempre
presente nas nossas estruturas ali, com exceção dos elementos trefilados. O restante, chapa dobrada a frio, perfil soldado, ele inevitavelmente, na origem, passou por um processo de laminação, que deu origem às chapas, que deu origem aos perfis, que podem ser associados, formando perfis compostos com seção transversal não catalogada, né? Fora daquelas seções transversais típicas do fabricante. Então a gente consegue obter, claro, seções maiores, perfis mais robustos. Com indicação aqui, primeiro, falando de perfis formados a frio, a primeira coisa que nós precisamos saber é que ele não é dimensionado pela NBR 8800. Ele é dimensionado por uma norma específica, que é a 14.762, mas é também, ou pode ser também, parte do processo de não só em sua utilização com esquadrias, mas como você vai ver, além de esquadrias, ele pode ser utilizado estruturalmente, principalmente na construção leve, né, light steel frame, que é uma construção que vem ganhando espaço nos tempos atuais. Basicamente, como eu disse, são aços dobrados a frio com prensas especiais. As chapas elas precisam ser finas e esse problema de serem chapas finas, apesar de viabilizar a dobragem, ele pode levar, né, à instabilidade estrutural. Se a gente quer dobrar uma chapa fina, é mais fácil, é um maquinário mais barato e eu nem preciso aquecê-la. Daí eu dou origem aos perfis aqui, perfil do tipo C ou U, enrijecido ou não, perfil S, perfil Z. Mas quando nós precisamos de maior área, materiais mais espessos, infelizmente aí nós vamos ter que submeter a um processo de laminação, que ele é mais caro, mas ele consegue gerar perfis mais robustos e que, claro, não seriam facilmente dobrados a frio. Então a gente precisa aquecer, precisa de um maquinário mais caro para a produção dos perfis laminados em relação aos perfis dobrados a frio, mas fica a limitação de espessura. Utilizamos muito no light steel frame, né? Aqui a gente tem um perfil de aço galvanizado dobrado a frio, zincado, para maior durabilidade, proteção anticorrosiva, sistema rápido de construção leve e ágil. Pode ser utilizado sim na construção civil. E os aços, inclusive carbono, dando origem àquelas peças de serralheria, né? O famoso metalon, para fazer portões, grades, esquadria de um modo geral. Nós temos esses perfis dobrados a frio também, inclusive para formar a seção, quando ele não é laminado dessa forma, ele tem que ser, claro, moldado, né, no sistema de prensas e depois soldado. Então esses perfis, embora a solda seja bem discreta, seja feita na indústria, eles têm aí sempre uma linha de costura, uma linha de solda, porque eles foram dobrados a frios, calandrados, até chegarem à conformação final. Aí a gente passa para os fios, cordoalhas e cabos. Fios e cordoalhas, arames, como eu disse, são obtidos, via de regra, pelo processo de trefilação. E aí a gente dá origem aos fios, seja na bitola que a gente quiser, e aí numa associação de 3, 7 fios a gente forma as cordoalhas, podemos montar inclusive os cabos. A origem é sempre, quase sempre, né, o processo de trefilação. Aqui nós temos um aço com maior teor de carbono, né, a gente chama de um aço mais duro e é muito utilizado aonde? Na nossa construção civil protendida ou mesmo na nosso CA60, nos nossos estribos, a gente tem aqui a utilização do fio de aço CA60, por exemplo, que passa por esse processo de trefilação. Temos as cordoalhas também do concreto protendido, que são formadas o quê? Por fios que também passaram por esse processo de trefilação. E a gente chega finalmente no perfil laminado, que esse sim é o que nós vamos dimensionar estruturas metálicas quase que sempre, né, obtidos pelo processo, como eu mostrei, de laminação a quente. Eles vão ter formas e dimensões padronizadas. Então, uma grande vantagem do perfil soldado em relação ao perfil laminado é que no soldado eu consigo soldar peças, fazer associação de peças e gerar seções transversais variadas. No laminado, eu tenho que me restringir a escolher, eu fico restrito a escolher algum perfil no catálogo do fabricante. E daí as seções mais comuns, sabe? H, perfil I, perfil C ou U, perfil T, perfil L, que é o perfil
que a gente chama de cantoneira, né? Qual que é a vantagem? Não tem solda, é uma peça única. Essa vantagem gera uma desvantagem em que a peça única tem que ser padronizada pelo fabricante. Via de regra, nós temos dois padrões de perfis. O perfil padrão americano, que aqui nós estamos diante de um perfil I, no padrão americano e no padrão europeu. Ambos são laminados, nós não estamos falando de peças soldadas aqui. Ambos são laminados, mas no padrão americano a gente tem essa face inclinada, né? Ele não é plano igual o padrão europeu desses perfis. São, assim, nuances, né, do processo de fabricação. E na nomenclatura americana a gente fala inclusive essas vigas W, né, que é as vigas perfil I, aba larga, o perfil H. A gente pode ver a nomenclatura com este W, que seria essas chapas mais largas, né? Temos as faces inclinadas aqui, que é o perfil padrão, com essas faces internas inclinadas. Quando a gente fala desse perfil HP, espessura constante de alma e mesa, vocês vão ver a nomenclatura na sequência aqui no final dessa aula, como a gente fala de nomenclaturas de perfis laminados. Além dos laminados aqui serem esses perfis padrões, a gente tem tubos, também formados pelo processo de laminação, trilhos, barras, chapas, como eu mostrei. Veja o processo de laminação, cilindros rotativos, gerando inclusive anéis. Olha os tubos, eu disse que os tubos, eles podem ser obtidos, e muitas vezes são, os tubos sem costura, podem ser obtidos por processo de extrusão. Pode existir esse processo de extrusão. Mas os tubos de diâmetro maior, os tubos mais robustos, eles podem inclusive ser obtidos o quê? Por laminação. Veja que o esquema de cilindros e mandril, ele muda um pouco, mas eu gero uma peça única, sem solda. Inclusive, até mesmo parafusos aqui, lâminas com rosca, podem ser obtidos por estes perfis. Está aí os laminados mais comuns. Seção tubular, perfil I, cantoneira, perfil U ou perfil C. Nós temos esses diversos modelos e formatos padronizados. Agora a gente passa para os perfis soldados. São perfis que, claro, se dão através de uma associação ou de chapas laminadas ou de perfis simples laminados, com o qual a ligação é feita o quê? Entre eles de forma soldada ou através de solda, né? A gente pode ter, então, inclusive, perfis compostos parafusados? Podemos, mas a grande maioria é um perfil soldado, o perfil composto e unido através de solda. Fica muito mais caro, ou pelo menos mais caro, por conta desse trabalho de solda, mas eu tenho uma variabilidade dimensional muito maior, tanto de seção quanto de dimensão, né? E aí a gente vê esses perfis aqui, tipo caixão, duplo I, aqui perfil T ou perfil I. Aqui claramente a gente vê uma associação de chapas, né? Uma chapa aqui, uma aqui, uma aqui. Aqui eu já vejo um duplo I, que é uma associação de dois perfis laminados simples. Aqui eu tenho um perfil laminado do tipo I associado a uma chapa, ganhando mais o que? Inércia, coloco mais massa afastada do centro, melhoro algumas propriedades. E aí a gente tem, pelos perfis da NBR 5884, alguns que são para utilização como colunas, né, como pilar, que recebem essa sigla CS, ou seja, coluna soldada. CVS, aqueles perfis que podem ser utilizados como coluna ou também como viga. Temos os perfis VS, que são os perfis viga soldada, né, para serem utilizados como viga. E além disso, os PSM ou VSM, que aí seria perfil viga soldada ou perfil monossimétrico. Dou destaque para esses três primeiros, sempre que eu ver aí, sempre que você vir essa nomenclatura CS, CVS, VS, saiba, é um perfil soldado e não laminado. E a banca pode querer te pegar nestes casos com essa nomenclatura. Veja, aqui eu tenho uma seção que você não vai encontrar no mercado, aqui outra seção fechada também, aqui um perfil muito mais alto do que o perfil comercial, a gente tem uma chapa aqui nesse sentido, e outra chapa em cima, embaixo, soldado
também, isso não quer dizer que por conta de ser solda, é algo manual, braçal. Temos máquinas avançadas de solda. O que o cara está fazendo aqui não é soldando, está fazendo a inspeção da solda, inclusive tem aí esse corante aí fazendo esse destaque. Temos um perfil aqui que também é soldado, né, formando essas vigas casteladas, que embora ele se origine de um perfil laminado simples, ele foi conformado, soldado, para atingir a forma necessária. Isso aqui, a gente tem um ganho de massa, de inércia maior, porque nós temos vazios em pontos onde nós não teríamos a colaboração da inércia, né? A massa mais afastada do centro me permite um aproveitamento melhor, mais eficiência na utilização de um perfil soldado. Da nomenclatura dos perfis, o que é importante a gente ver? Seja do perfil laminado, seja do perfil soldado. Nós temos aqui, claro, a simbologia, né, que geralmente é utilizada para a altura do perfil, altura livre, a espessura da alma, a espessura da aba. Sabe que aqui a espessura da alma geralmente vem com esse fator TW, com essa nomenclatura. TF seria da mesa, né, da aba, superior e inferior podem ser diferentes, não precisam ser obrigatoriamente flanges ali da mesma espessura. A base aqui BF também pode variar, posso ter perfil com mesa inferior de largura diferente da mesa superior. Não é o comum para perfis fabricados, manufaturados, usinados, mas pode vir a ser nos perfis soldado. Daí é quando a gente vê aqui perfil do tipo W, é o perfil de aba larga, como eu mostrei para vocês, e a nomenclatura vem geralmente assim. A altura desse perfil, 410 milímetros, seguido do peso por metro. Então ele tem 53 quilos por metro, ou 53 quilos por metro linear, como a gente costuma dizer na construção civil. Viga soldada, primeiro já vai vir o S, indicando que é um perfil soldado, utilizado principalmente como viga. 150 é a sua altura também, seguida da sua massa. A gente tem aqui para esse tipo de perfil uma massa aproximada de 15 quilos por metro. E é óbvio, quando a gente fala VS ou CS, coluna soldada, viga soldada, quando a gente fala de perfil I, perfil H, perfil cantoneira, cada um tem a sua aplicação, embora possa ser utilizado em outras aplicações, nós temos aquela aplicação preferencial, ou seja, preferencialmente esse perfil ele é utilizado para este fim. Por quê? Porque ele é mais econômico, porque ele é mais eficiente trabalhando dessa forma. É isso que nós vamos ver aqui. O perfil I, por exemplo, é um perfil que não tem inércia igual em torno dos dois eixos. Tem muito mais inércia em torno desse eixo aqui, ó, que é o eixo, vamos chamar de eixo X. Então, se ele tem flexão em torno do eixo X, maravilha. Agora, se eu coloco ele para flexionar em torno do eixo Y, ele já vai ter problemas, porque a inércia não vai ser a mesma. Então, como ele tem essa assimetria de inércia, ele é muito bom para ser utilizado como viga. E, claro, preferencialmente, nesse formato, fletindo, sofrendo flexão em torno do seu eixo de maior inércia. Agora, se a gente coloca um perfil H, por exemplo, ele pode ser utilizado como viga? Pode, mas como viga eu preferiria jogar as massas mais afastadas, como eu tenho no perfil I. Então ele é bom para ser utilizado como pilar. Por quê? Porque o pilar, se eu utilizo um perfil I, tudo bem, ele tem boa inércia em relação à flambagem, né, em torno do seu eixo X. Só que, como a sua inércia em torno de Y é baixa, ele vai flambar em torno do eixo de menor inércia. A gente geralmente fala que ele flamba em torno do eixo de maior esbeltez, né? Que, consequentemente, mantidas as outras configurações, é o eixo de menor inércia. Se a gente lembrar aqui da nossa esbeltez, né? Quanto mais esbelto é um perfil, mais fácil ou menor é a carga para que ele sofra o fenômeno de flambagem. Já no perfil H, ele pode ser comprimido e o ideal aqui é distribuir a inércia que seja mais ou menos igual em torno dos dois eixos, porque aí quando ele for comprimido,
a carga de flambagem em torno de X ou de Y vai se aproximar muito e aí eu consigo utilizar melhor esse material, de forma mais eficiente. Perfil C ou um perfil U vai ser um perfil utilizado muitas vezes em terças, treliças, travessas, de fechamento lateral de galpões. A gente utiliza bastante esse perfil. Perfil cantoneira, com abas iguais ou desiguais, vai ser muito utilizado para contraventamento, para barras de treliça e montagem de estruturas espaciais. Nós vemos aqui o perfil T também, muito utilizado em banzos de treliça, banzo superior, banzo inferior, porque ele permite a conexão das diagonais ali da treliça, que geralmente vão vir com elementos cantoneira, do tipo cantoneira. Então eles trabalham geralmente aqui o perfil T nos banzos e nas diagonais e nos montantes. A gente pode utilizar as cantoneiras, são coisas bastante comuns de se ver, é uma coisa bastante comum de se ver nas nossas treliças. Basicamente é isso, os principais perfis, a nomenclatura, isso que você precisa saber para a prova. Bora resolver algumas questões.